Eu tô pensando aqui, você estava falando, eu tô pensando em 3 pontos, né? Primeiro é uma autossabotagem, então. Isso, com certeza. E a autossabotagem é algo que você não deve fazer, né? De forma nenhuma. Nenhum momento Porque da sua é uma alienação, né? é um tipo de É uma alienação. negação. A segunda são maus hábitos. Então eu estou indo sempre pro lado do que Perfeito. não fazer do que fazer Isso. primeiro. Então a gente tem maus hábitos. Se a regra é ter maus hábitos, eu não estou sendo ético. Não está sendo ético, Isso, porque você correto. está se destruindo. Correto. Então, alienação ou autossabotagem, Maus costumes. maus costumes. E será que a gente pode incluir nessa terceira coisa a indisciplina? Depois do sim. fato de eu ter o entendimento e dizer, Isso, correto. não vou Perfeito. fazer, quero Isso. perdido por 1, perdido por 1000. Isso. Eu sei que aquilo me faz mal, mas dane-se. Sim. Não quero saber. A indisciplina, ela se dá justamente por eu conheço a regra E eu não quero mais não cumpro. Isso é exatamente. indisciplina. Eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que é o correto a fazer, Mas não eu quero fazer. deliberadamente eu não faço. Isso é indisciplina. E eu queria que a gente falasse um pouquinho dos maus hábitos, porque eu acredito que boa parte do que a gente perde na vida tem a ver com maus hábitos. Desde má alimentação até Má educação. Má educação. Eu me lembro uma vez que eu ouvi isso do pastor Ed René, e depois, porque era assim, eu vivi o que ele viveu, e depois ouvi dele o que foi feito. Então um dia chegaram para mim e falaram assim, pastor, você não sabe, os irmãos lá da igreja tem uma meia dúzia de 10, 13, 14, que eles não assistem culto. Eles vão para a igreja e eles ficam zanzando na igreja, eles ficam na porta da igreja, eles fingem que estão vendo o carro, mas estão fazendo outra coisa. Falando de futebol, Falando né? de futebol. Tem uns irmãos, as irmãs que ficam na cozinha, não faz nada, enquanto umas trabalham, outras ficam conversando, né? Então isso está errado, pastor. Né? É pecado, isso não está bom. Daí eu fiquei sem resposta. Eu falei, o que eu falo para esse pessoal, né? Daí, na oportunidade de perguntar para ele, eu perguntei, pastor, daí ele disse o seguinte, ele falou, isso não é pecado, porque antes de ser pecado, é má educação. Ou seja, o cara, ele é mal educado. Então, o fato de você ir para a igreja e não entrar, isso não é pecado, isso é falta de educação, isso é um mau hábito. Porque você não vai com a sua mulher para o teatro e ela entra para assistir o espetáculo e você fica na porta. Aliás, o segurança do teatro nem deixa você ficar na porta. Ele vai perguntar para você assim, amigo, ou você entra e assiste o espetáculo, ou você vai para sua casa. Porque você veio para um fim. E o fim é assista o espetáculo. E aí eu fiquei pensando nisso, como a má educação, o mau hábito, porque a má educação vira um hábito horroroso. Porque é feio você ir para a igreja e não assistir o culto. Então, antes de ser pecado, é feio. Então, tem um monte de situações nossas que a gente atrai para nós. E aí, depois que é feio, daí tudo bem. Pô, você perdeu a oportunidade de ouvir uma palavra, de abençoar alguém, de abraçar alguém, de louvar o Senhor, de orar junto, de interceder junto. Mas que coisa feia, né? Então, como que isso se aplica? Onde eu encontro força, Marcão, para, primeiro, então, sair dessa má educação e sair desses maus hábitos? Então, me alimentar, não consigo não comer tanto que eu como. Como é que eu paro? Eu não consigo deixar de falar mal dos outros do jeito que eu falo. E isso implica numa coisa ruim para mim, né? Isso tem a ver com o que a gente está falando um pouco? O que você pensa aí? Desculpa, eu falei acho que muito você fez agora. aí Geralzão. uma fusão, né? Uma junção da minha ética comigo mesmo e com a comunidade, com a coletividade. Mas é isto, a gente tem que aprender a fazer um autoexercício de entender por que eu vou para a igreja. Independente da condição da igreja. Então,
O culto começa às 18, vai até às 20 horas, isso é uma regra. É uma regra que você vem até a igreja, você tem que entrar, tem que estar na sua cadeira. Hoje tem muito mais regra, tem que usar o álcool, tem que usar a máscara, Agora, o que nós estamos discutindo aqui é anterior a isto. Tá. Né? Eu, pessoalmente, eu tenho ética comigo, por exemplo, por que eu vou para a igreja? Ou para quê? O que me moveu a ir até lá? Eu lembro daquela passagem do mendigo no templo, né? Aquele mendigo ia para pegar esmola. Estava ali na porta da igreja, ali do templo. Então, qual é o objetivo? Eu vou lá porque lá tem pessoas mais generosas, mais abnegadas, mais espiritualizadas. Então, a chance de eu ganhar uma esmola lá é maior do que se eu for num cabaré, se eu for em outro lugar. Pessoal mais generoso. Em tese, teoricamente, é um pessoal mais generoso. Então, a gente tem que falar dessa ética comigo mesmo. Como é que eu tenho tratado as coisas que são importantes para mim?